Fala, aprovados! Miriam e Tiago viveram em união estável durante 5 anos. Depois desse período, a relação chegou ao fim. Durante a união, eles adquiriram 6 cachorros, que foram criados com muito amor e carinho, lógico. Depois da separação, em 2018, os cães ficaram sob os cuidados de Miriam, que ficou arcando sozinha com todas as despesas para a manutenção dos pets. Ocorre que Miriam constituiu nova família e teve filhos, o que aumentou significativamente seus gastos. Diante desse cenário, em 2022, Miriam ajuizou a ação contra Tiago, pedindo para que ele fosse condenado a pagar, primeiro, metade das despesas mensais que ela teve com os pets desde o fim da união estável e segundo, metade das despesas futuras que ela ainda terá com a manutenção dos pets. Tiago contestou, afirmando que não teria nenhuma obrigação, considerando que não é mais proprietário dos animais, tendo em vista que eles se encontram sob a responsabilidade de Miriam. O juiz julgou o pedido parcialmente procedente, afirmando que estão prescritas as parcelas de 2018 a 2020, anteriores a 2 anos contados do ajuizamento da ação, isso porque deveria ser aplicado o prazo prescricional bienal previsto no artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil, que diz que prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencer. Por outro lado, o juiz condenou Tiago a pagar a metade das despesas que Miriam teve nos anos de 2020 a 2022, além de determinar que o réu continue arcando com os custos para a manutenção dos pets. Foi para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça confirmou a sentença. O juiz e o Tribunal de Justiça entenderam que, embora o Código Civil confira aos animais a natureza jurídica de bem móvel semovente, esta compreensão, sobretudo, em relação a animais de estimação, os quais se destinam ao preenchimento de necessidades humanas, emocionais e afetivas, devem ser considerados seres sencientes, com capacidade de manifestar sentimentos. E assim concluíram que, uma vez estabelecida a relação de afeto entre as partes, com os animais não se poderia admitir, sob o ponto de vista ético, o abandono como causa de extinção da propriedade e da inerente responsabilidade. Tiago, então, interpôs recurso especial, insistindo no argumento de que não pode ser obrigado a pagar essas despesas porque, desde o fim da união estável, ocorrido há muitos anos, ele não é mais dono dos animais de estimação, tendo sido a propriedade transmitida à autora pela simples tradição. Argumentou que os animais não são titulares de direito, possuindo a natureza jurídica de bens. E essa sentença e o acórdão foram mantidos pelo STJ? Resposta: não. Em um caso parecido com o narrado acima, o STJ, por maioria 3-2, a terceira turma do STJ, deu provimento ao recurso especial para julgar improcedentes os pedidos da autora. Vamos ver agora as razões que foram vencedoras no STJ. A relação entre o dono e o animal de estimação encontra-se inserido no direito de propriedade e no direito das coisas. Desse modo, a questão deve ser analisada de acordo com as regras previstas para a partilha, segundo o regime de bens do casamento ou da união estável. A aplicação de tais regramentos, contudo, submete-se a um filtro de compatibilidade de seus termos com a natureza particular dos animais de estimação, seres que são dotados de sensibilidade, com ênfase na proteção do afeto humano para com os animais. Segundo o STJ, as despesas com custeio da subsistência dos animais são obrigações inerentes à condição de dono, como se dá naturalmente com os bens em geral. Enquanto vigente a união estável, é indiscutível que essas despesas podem e devem ser partilhadas entre os companheiros, na forma do artigo 1315 do Código Civil. Só que após a dissolução do casamento da união estável, deve ser definido quem vai ficar com os animais. E esta obrigação de sustentar os pets pode ou não subsistir, a depender do que as partes voluntariamente estipularem. Vale ressaltar que não existe nenhuma formalidade para essa combinação. Ainda
que não seja proibido que isso seja consignado expressamente no formal da partilha dos bens. E se o animal ficar, se em virtude do fim da união estável do casamento, as partes, ainda que verbalmente ou até implicitamente, convencionarem de comum acordo que o animal de estimação ficará com um deles, este vai passar a ser o único dono, que terá o bônus de desfrutar de sua companhia, arcando por outro lado o ônus sozinho das despesas correlatas à subsistência dos animais. Segundo o STJ, não se poderia conceber em tal hipótese em que, extinta a união estável, com inequívoca definição a respeito de quem passaria a ser dono do animal de estimação, pudesse o outro ex-companheiro, por exemplo, passado algum tempo e sem guardar nenhum vínculo de afetividade com o animal, reivindicar algum direito inerente à propriedade deste. Da mesma forma, o dono do pet, nesse mesmo contexto, ao dono do pet não seria dada a possibilidade de reivindicar em relação ao outro ex-companheiro, que não mais é dono, o cumprimento dos deveres para com o animal de estimação. O fato do animal de estimação ter sido adquirido na vigência da união estável ou do casamento não pode representar a consolidação de um vínculo obrigacional indissolúvel entre os companheiros, ou entre um deles e o animal, sendo conferida às partes promoverem a acomodação da titularidade dos animais de estimação da forma como melhor lhes for conveniente. O único vínculo obrigacional de custear a subsistência de outro ser vivo, independentemente da ruptura da relação conjugal ou convivencial, estabelecido no nosso ordenamento jurídico, decorre da relação de filiação, o que não se trata do caso concreto. Ou seja, você tem dever de prestar alimentos a filhos. Animal de estimação não é filho. Após o fim dessa união estável de Tiago e Miriam, as partes definiram deliberadamente que os animais de estimação ficariam sob a posse e propriedade única e exclusivamente da autora, da Miriam. Com isso, houve uma ruptura da relação do réu, do Tiago, para com os animais. Independentemente da possível reprovação moral que se possa imputar ao demandado, ficou evidente que a propriedade exclusiva dos cães ficou com sua ex-companheira, tirando dele todo e qualquer direito advindo da titularidade dos animais e também, por conseguinte, dos correlatos deveres. No caso concreto, após o fim da união estável, não houve, em relação aos animais, a manutenção do estado de mancomunhão, copropriedade, por assim dizer, entre os ex-companheiros. A posse ficou exclusivamente com Miriam. Assim, não se pode permitir que a autora, Miriam, única e exclusiva dona dos animais de estimação, que usufrui sozinha da companhia dos pets, pleiteie o pagamento das despesas ao ex-companheiro que não tem mais relação com eles. E isso não atende ao preceito da equidade. A autora, assim que tomou posse dos animais de estimação, caso não fosse sua intenção de assumir sozinha a titularidade deles, deveria imediatamente procurar o ex-companheiro para definir como se daria o exercício conjunto da propriedade dos cães, o que não foi feito no caso concreto. Então, primeiro, a questão é regida pelo direito de propriedade. Em resumo, não é possível aplicar por analogia as disposições acerca da pensão alimentícia baseada na filiação e regida pelo direito de família aos animais de estimação adquiridos durante união estável ou casamento. Animal de estimação não é filho. Isso foi decidido pelo STF no Informativo Especial 9. Só que um ponto que merece atenção. O prazo prescricional, por essas razões acima expostas, não poderia ser o de 2 anos, do artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil. O prazo prescricional do caso concreto é do parágrafo 3º, inciso 4 do Código Civil. Ou seja, o prazo de 3 anos para a pretensão de enriquecimento sem causa, de ressarcimento de enriquecimento sem causa. E aí outra tese levantada pelo STJ. Encerrado o estado de mancomunhão, aplica-se o prazo prescricional trienal à pretensão de que o ex-companheiro arque com gastos de animais de estimação adquiridos durante a união estável. Bom, aprovados, espero que tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, deixe seu like.
Se inscreva no nosso canal para você ter acesso a todos os vídeos, aulas, dicas, conteúdo, jurisprudência, tudo para seu concurso. Segue a gente no Instagram, @deltatiagopaixão, dá uma olhada no meu site, www.voseraprovado.com e faça parte do grupo aberto do Telegram, cujo link você encontra na descrição deste vídeo.